Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a essa nossa aula gravada aqui da EBD, a Escola Bíblica Dominical dos Adolescentes da UPA da nossa Igreja Presbiteriana de Botafogo. Essa aula gravada e disponibilizada aqui no canal do YouTube da igreja é correspondente ao domingo, dia 14 de maio de 2023. E hoje, enfim, você pode estar assistindo em qualquer dia que seja, mas a aula dessa semana é sobre a lição de número 4 aqui da nossa revista atual, né? Os nossos estudos desse trimestre agora, a gente começou essa revista há, acho que 3 semanas atrás, né? Essa revista nova, que é a última revista da coleção, ó, é a número 7. É a última revista da coleção que a gente veio estudando aí ao longo, enfim, de acho que uns 2 anos. Mas o nome da coleção é Uma Viagem pela História da Redenção, e foi isso que a gente fez, é isso que a gente está terminando agora. Uma viagem pela história da redenção. E a história da redenção é a história da Bíblia, né? A Bíblia toda conta uma história só e a gente foi explorando aí as diversas peças desse quebra-cabeça. E a nossa última revista, que é essa, parte 7, ela é sobre as cartas gerais. As cartas gerais e o livro de Apocalipse. As cartas gerais, aí, refrescando a nossa memória, eu falei isso na primeira aula da revista, que foi há algumas semanas atrás. Aí depois teve 2 aulas, o Diego e o Daniel falaram sobre as cartas de Hebreus. A carta aos Hebreus, os dois falaram sobre nas últimas semanas. E eu falei antes deles que as cartas gerais são essas cartas aqui que vêm desde o livro de Hebreus até o livro as cartas de João, né, que são 3. Se você olhar aí no seu índice, você vai ver que no Novo Testamento, a gente tem os Evangelhos, né, o livro de Atos, que é quase que um complemento, né, a continuação aí direta dos Evangelhos. Aí tem as cartas de Paulo, que foram o assunto da nossa revista anterior, que vão de Romanos até Filemon. Acompanha aí no seu índice, se você tiver com uma Bíblia de papel, né? Se não, se tiver no celular, você pode ir olhando e descendo, né? Tem os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, o livro de Atos, as cartas de Paulo, que vão de Romanos até Filemon. E agora as cartas gerais, que começam aí em Hebreus. Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas. Vai até a carta de Judas, eu falei errado. E a gente vai estudar também, nessa revista, o último livro da Bíblia, que é o livro de Apocalipse. Vai ter algumas lições aí voltadas para esse livro. Então hoje, né? Quarta lição, como eu falei, nas últimas aulas o foco foi para a carta aos Hebreus e hoje o nosso foco vai ser para a carta de Tiago. E aí, quem é Tiago, né? O Tiago, filho de Maria e José, era meio-irmão de Jesus, né? Então, assim, o Tiago e os outros irmãos de Jesus, eles no começo não acreditavam muito nessa história de que Jesus era o Filho de Deus. Está registrado lá no Evangelho de João, no capítulo 7, enfim. Mas foi depois de testemunhar a ressurreição de Jesus, tudo aquilo que aconteceu, o Tiago se converteu. Só depois da ressurreição. Ele se converteu e se tornou um dos grandes líderes da igreja. E a sua carta é muito prática, assim, resumindo, num geral, ele vai falar sem rodeios sobre como deve ser a vida de um cristão autêntico, né? O foco dele era levar os crentes que estavam espalhados a uma maturidade maior, sabe? Na fé, na vida cristã. E, enfim, e essa maturidade é o quê? É ter o caráter de Cristo formado neles, né? Nos crentes, em nós. Então a gente vai verificar aí ao longo dessa carta 2 pontos principais, olhando aí para alguns textos registrados em Tiago, para algumas outras passagens bíblicas. E eu vou convidar você, antes da gente começar, né, a nossa aula propriamente dita, a orar comigo. Vamos fazer uma oração antes da gente iniciar a nossa reflexão. Senhor, muito obrigada por essa aula, muito obrigada porque estamos aqui virtualmente, Pai, mas em Teu nome, buscando ao Senhor, buscando aprender mais de Ti, das Tuas Escrituras. Eu peço para que o Senhor abençoe essa aula, Pai. Envie o Teu Espírito Santo, permita que a gente possa
ter uma reflexão abençoada, Pai, que faça diferença nas nossas vidas, que faça diferença no nosso relacionamento contigo. Eu peço para que o Senhor abençoe a nossa igreja, abençoe a nossa UPA. Peço para que o Senhor continue sempre caminhando conosco, Pai. Não permita que a gente se afaste de Ti jamais. Em nome de Jesus, amém. Então, pessoal, o primeiro assunto que a gente vai falar sobre, tá? É sobre um problema aí de interpretação que existe, né? Que aponta aí uma aparente contradição entre o que o Tiago vai falar na carta dele, né? Que é o nosso assunto de hoje, e o que o Paulo fala num outro momento. E aí eu vou convidar vocês a lerem 2 textos comigo pra gente comparar o que esses 2 textos do Paulo e do Tiago estão falando, e depois a gente vai entender também um contexto, né, geral, para entender que não é bem essa contradição que parece ser, mas não é, né, é aparente, é uma aparente contradição. O primeiro texto é de Paulo, tá na carta aos Romanos, no capítulo 4, a gente vai ler dos versículos 1 até 5. Aí, conforme eu leio aqui na minha Bíblia, você acompanha na sua, seja a de papel ou a do celular, não tem problema nenhum. Então, vamos lá. Romanos 4, de 1 a 5. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Agora, vamos lá para Tiago. A gente vai ler agora, comparar, né, o texto que está no capítulo 2, Tiago 2, do versículo 18 até o versículo 24. Então, vamos lá. Os textos conversam entre si, eles vão falar, vão usar como exemplo o mesmo personagem, né, que é o Abraão, ó. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. E aí eu perguntaria para vocês, se a gente tivesse cara a cara na aula, né, presencial, e se vocês tivessem como me responder, eu perguntaria, então, qual é a aparente contradição entre os 2 textos, né? Os 2 falam de Abraão, os 2 citam que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça, e cada um destaca um ponto, né? O Paulo vai falar sobre a fé de Abraão, que o justifica, e o Tiago vai falar sobre as obras, que também são muito importantes. E aí, então, será que eles estão se contradizendo? Será que o Tiago está falando uma outra coisa e tá meio que indo contra o que o Paulo fala? Não é assim, né? Como eu comentei, é uma aparente contradição. Porque, na verdade, o que está acontecendo aqui, né? O Tiago, ele não está escrevendo contra os ensinos do Paulo, né? O Paulo falou sobre a fé salvadora, que, enfim, quando somos declarados justos diante de Deus, a fé tem esse papel. E o Tiago fala sobre a demonstração da fé, né? Ele fala que diversas vezes sobre uma fé que é operante, né? Em um outro versículo também no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 25, ele vai falar que aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, assim, o Tiago tá elucidando, né, como esse conceito de que a justificação vem pela fé, ele não pode resultar em uma fé que é parada, né, em uma vida em que a gente não faz nada, porque então é só crer, é só fé, então é pela graça, é justificação, e então a gente pode fazer o que quiser, então pode tudo,
não tem regras, não é assim, né? Pelo contrário, o Tiago explica que essa fé, de onde vem a justificação e tudo mais, essa fé, ela é viva, essa fé é operante, e essa fé não é a gente ser, por exemplo, um ouvinte negligente, né? Que é o que está ali no capítulo 1, versículo 25. E sim de nós sermos perseverantes, de nós praticarmos a palavra, de sermos operosos praticantes. Então, não adianta uma pessoa só falar que crê em Deus, não é isso, né? Não é essa fé que justifica, não é só você falar que crê em Deus e não demonstrar isso na prática. Então, é uma crença que ela é nominal, ela é hipócrita, ela é só de língua, né? Não é da boca para fora. E o Abraão tinha um relacionamento pessoal com Deus. Os dois textos mostram isso, né? Eles citam o mesmo texto lá do Abraão, que foi, enfim, creu em Deus, foi imputado por justiça, e o Tiago fala como ele foi chamado amigo de Deus. Então, assim, ele tinha um relacionamento pessoal com Deus. E aí, quando ele obedeceu ao Senhor, por exemplo, né, estando pronto a sacrificar o próprio filho, né, ele evidenciou a sua fé. Então, as obras, o que são as obras? São as nossas ações, né? O que a gente faz? É o que evidencia a nossa fé, é o que evidencia que nós fomos salvos, que nós fomos justificados, que nós pertencemos ao Senhor. É o que a gente faz. O que a gente faz com isso? São as obras. E assim, vale relembrar que o próprio Paulo também ensina que a fé é demonstrada por meio de boas obras, por meio do serviço uns aos outros em amor. Então essa fé, ela precisa ser demonstrada, precisa ser evidenciada, ela precisa ser consumada. E ele fala lá, Paulo fala em Efésios, por exemplo, que nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Tá lá em Efésios 2:10. Ele também fala em Gálatas 5:13 sobre a importância de nós, assim, de nós não darmos ocasião à carne, apesar nós somos chamados para a liberdade, mas, né, ele fala, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede servos uns dos outros pelo amor. Então, isso é a marca do cristão, né? Então, assim como Paulo, em diversos momentos, né, eu citei aqui 2 versículos, o Paulo vai ensinar sobre como a fé é demonstrada por meio das obras, sobre a importância do serviço uns aos outros em amor. O Tiago também vai falar sobre a justificação pela fé, sobre como o cristão verdadeiro é gerado pela palavra da verdade. Então é isso, né? Qual é o ensinamento que esses dois escritores aí bíblicos estão passando para nós em conjunto, né? Um complementando o outro? Nós não fazemos as boas obras para receber a salvação, né? Ou qualquer outro favor de Deus. Mas, por sermos salvos pela fé, né? Por termos recebido esse presente, essa salvação, pela fé em Cristo, nós agimos como verdadeiros filhos de Deus. Nós temos que colocar em prática essa fé que Ele nos deu, né? O Tiago vai falar aí no fim desse capítulo 2, no versículo 26, que assim como o corpo sem espírito é morto, a fé sem obras é morta. Então, uma tá junto da outra, né? Elas são indissociáveis, são duas faces de uma mesma moeda. Porque nós somos salvos, nós praticamos boas obras, nós colocamos essa fé em prática, né? Nós amamos uns aos outros, nós vamos servir e, enfim, viver como filhos de Deus que somos. E dentro, então, desse assunto das obras, as boas obras que são muito importantes, né? A forma como nós vivemos e nos comportamos, isso é evidência da nossa fé, da fé que nos salva. Então, dentro desse assunto aí, muito relacionado, vai entrar o segundo ponto da nossa aula de hoje, que é sobre uma aparente insignificância que, na verdade, não é nem um pouco insignificante, né? Igual a contradição aparente não era nem um pouco contraditória, enfim, um completava o outro, né? A insignificância não tem nada de insignificância, que é a nossa língua, a nossa fala, o que nós falamos e como nós falamos. O Tiago vai ser muito enfático aí nesse seu ensino, né? Porque a gente demonstra a nossa devoção a Deus de várias formas, né? E um dos mais importantes está relacionado à fala, né? A nossa comunicação.
Isso tem muita importância para Deus. O que a gente fala, como a gente fala. E o Tiago alerta os cristãos, né, os crentes, sobre a importância de domar a própria língua. Porque ela é um órgão muito pequenininho, mas ela pode realizar muitas coisas enormes, né? Mas também, assim como ela pode fazer coisas boas e importantes, a língua também pode promover desastres, né? Quando a gente usa a língua mal, né? A gente usa a língua para ofender, para fofocar, para mentir. A gente provoca coisas horríveis, né? As consequências são ruins. A gente provoca iras, brigas, desentendimentos, mágoas, né? A gente pode deixar as pessoas tristes, magoar, chatear, fazer o mal, né? A gente tá fazendo coisas erradas e o pior é que não tem como voltar atrás. A gente acha, às vezes, que o que a gente fala não vai atingir as pessoas, mas a nossa língua tem um poder de estrago muito grande e não tem como voltar atrás, né? Então, depois que a gente fala alguma coisa, a gente não pode se arrepender e botar tudo de volta, fingir que não falou nada, né? Não é assim que funciona. E o que a gente diz, o que a gente fala, como a gente usa a nossa comunicação, esse dom que Deus nos deu da linguagem, né, humana, o que a gente faz com isso diz muito sobre o que a gente tem guardado dentro de nós, né? A nossa língua projeta os nossos pensamentos, as nossas intenções. Foi o que Jesus ensinou lá em Mateus 12:34, que a boca fala do que está cheio o coração. Então, o que a gente fala diz muito sobre o que a gente tem dentro de nós, sabe? Sobre o que a gente pensa, sobre o que a gente sente, o que a gente acha. E esse princípio se aplica à fala oral, mas também às redes sociais, obviamente, né? A mensagem WhatsApp, tudo, né? Qualquer comunicação, as palavras que a gente usa, a forma como a gente se comunica com as outras pessoas. Isso diz muito sobre como tem andado o nosso coração. E o Tiago, então, ele ensina sobre isso, né? Ele é muito enfático falando sobre a dificuldade que a gente tem na comunicação, que é uma coisa que a gente tem muito, né? O Tiago tá falando, realmente, acontece até hoje muito, né? E é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, né? A influência da língua é desproporcional ao tamanho, como eu falei, ela é pequenininha, mas ela pode fazer muita coisa grande. E o Tiago vai falar justamente isso. Agora no capítulo 3 que a gente tá, ele vai usar uma metáfora, ó, no capítulo 3, versículo 4. Olha o que ele vai falar, sobre isso da influência da língua, né? Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos, para onde queira o impulso do timoneiro. Um navio muito grande, ele é controlado por um leme pequenininho, né, em comparação a ele. Aí no versículo 5. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva, né? Ó, ele tá comparando agora com uma fagulhazinha que pode... Uma pequena fagulha de fogo pode incendiar uma floresta enorme. É tipo isso, a língua. O Tiago vai falar no decorrer do texto sobre os perigos da língua, sobre a dificuldade que a gente tem de domar ela, ó. Ele fala no versículo 8. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. É pesado, ele é enfático, mas é porque é verdade, ele tá falando a verdade, ele não tá inventando isso. Com a língua, versículo 9 que eu tô agora, né? Tô saindo falando aqui. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Olha que absurdo que ele tá falando aqui, da incoerência, que perigo que é isso, que coisa louca, que a gente usa a mesma boca às vezes para louvar a Deus e para falar mal do irmão que tá aqui do nosso lado, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Olha que hipocrisia, que incoerência que a gente faz. Ele tá falando de uma coisa, né? Parece que ele tá aqui vendo a nossa convivência. Parece que o Tiago entrou aqui na nossa casa, na nossa vida e tá falando da gente, né? Isso não pode, gente. Ele tá falando, gente, pelo amor de Deus, que absurdo isso que acontece, como é possível? É um perigo, né? E aí ele fala, ele continua, né? Ele termina falando disso nos versículos 11 e 12. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos?
tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. É o que, gente, isso aqui tem total relação com o que Jesus falou, né? Lá em Mateus 12:34. A boca fala do que está cheio o coração. Não dá para uma fonte, da mesma fonte, jorrar o doce e o amargoso, né? O amargo. A figueira não produz azeitonas, a videira não produz figos, uma fonte de água salgada não vai dar água doce. Ele usa esses exemplos. Um coração bom não vai jorrar palavras, vai botar para fora coisas ruins, palavras ruins que ofendam. Não vai. Uma coisa não combina com a outra, né? Então, a lição que o Tiago deixa é que a gente precisa domar o que falamos e como falamos, tanto, enfim, em todas as modalidades aí da fala, né, da comunicação, virtual, presencial, oral, escrita, tudo. E o que eu ia falar, gente? O fruto do Espírito, gente. O que tá lá no fruto do Espírito? Domínio próprio, tá? Então, assim, é uma coisa que a gente pede ajuda para Deus, pro Espírito Santo, para nos ajudar, porque, lógico, como ele falou aqui, essa é a tendência natural, né? A língua que é veneno mortífero, um mal incontido, ninguém é capaz de domar. Nenhum dos homens é capaz de domar, a gente não é sozinho, né? Que bom que a gente tem aí o auxílio divino, a gente precisa, né, da ajuda de Deus para controlar nós mesmos, os nossos próprios impulsos que muitas vezes querem levar a gente para fazer o mal. Então pensa aí, né? A gente tem que ter domínio próprio. Isso é uma coisa que o Espírito Santo nos ajuda, tá lá no fruto do Espírito. Então isso é fruto, de novo, é fruto de um coração que foi salvo, que foi transformado pela fé, né? Vem as boas obras, vem da fé. Tá vendo como uma coisa vem da outra, né? A gente precisa de Deus, precisa da salvação, precisa do Espírito Santo para conseguir colocar em prática, para conseguir viver as boas obras, né? Que o Senhor criou para nós, para que a gente andasse nelas, enfim. Então a ideia é essa de Tiago, né? A nossa tendência natural, né? Sempre vai ser pelo comodismo, pelo relaxamento dos nossos padrões, por achar que tá tudo bem, a gente vai relevando, né? O que eu falo não tem nada a ver, Deus não tá preocupado com o que eu falo, não. Ele tem coisas mais importantes pra pensar. Deus não liga pra eu falar uma bobeirinha aqui, uma coisa ruim ali, pra falar mal de fulano, se eu brigo com alguém. Deus não liga pra essas coisas, não, se eu ofendo alguém. Gente, não vamos viver assim, né? Não vamos viver assim. A gente deixa de arregaçar as mangas, de trabalhar, de ser firmes e fica abrindo essas brechas pra mentira, pra fofoca, pra maledicência, né? Uma palavra difícil que quer dizer falar mal, né? Quando a gente fala mal das pessoas, a gente tá cometendo uma maledicência. A gente não pode abrir essas brechas, a gente não pode ficar vivendo vivendo sem pensar no que a gente tá fazendo, sabe? Não pode, porque a gente vai ser levado pra fazer o mal, a gente vai ser levado pra ficar cada vez mais distante de Deus. A gente viu, né, aprendeu na aula de hoje, como o que a gente faz, o nosso comportamento, as nossas obras, falam muito sobre quem nós somos. E isso é verdade, gente, sobre o que a gente acredita, sobre o que a gente vive, sobre quem nós somos salvos, nós somos justificados. Então a gente tem que viver de uma forma que prove isso, sabe? Então a gente precisa viver de forma condizente, né? E como, né? Primeiro a gente precisa reconhecer a profundidade do pecado, né? Do pecado que se instalou de forma sutil, mas tá ali. Quando a gente começa a olhar, começa a pedir a ajuda do Espírito Santo para que ele abra os nossos olhos, para que ele nos ajude a enxergar o que a gente tem feito de errado, o que a gente precisa melhorar. Ele vai trabalhando e tratando isso, e a gente vai enxergando. A gente precisa da graça de Deus, a gente precisa do Espírito Santo, a gente precisa reconhecer a profundidade do nosso pecado, como ele tá tão entranhado muitas vezes em nós que a gente nem percebe, né? Nas nossas afeições, nas nossas intenções, nas nossas ações, né? Ou seja, no nosso relacionamento com as outras pessoas, nos nossos motivos para fazer as coisas e no que a gente faz, como a gente vive, no nosso comportamento. Então, assim, é só pela graça, é só pela atuação do Espírito Santo que a gente pode prosseguir nessa caminhada rumo à maturidade cristã, né? Que tem que ser o nosso objetivo. Então, vamos continuar, vamos seguir. E aí, motivados por Tiago, eu recomendo que vocês leiam a carta de Tiago, porque ela é muito curtinha, né? É uma epístola. Uma epístola é uma carta curta. Então, assim, não é só porque é curta que a gente tem que ler, lógico. A gente tem que ler a Bíblia inteira, que tem infinitas lições para nossa vida o tempo inteiro. Mas, você que tá aí sem fazer nada, Epístola de Tiago,
tá? Ela é muito prática, ele é muito direto no que ele fala, sabe? E são 5 capítulos. Na minha Bíblia aqui dá, ó. Isso aqui não conta como uma página, né? Nem meia página. Vamos contar aqui. 1, 2, 3. Ó. Se juntar esse pedaço com aquele, dá 4 páginas. Então, eu recomendo muito que você leia, pegue um tempo aí do seu dia, da sua semana para ler a carta de Tiago e vai refletindo sobre esses assuntos que foram conversados aqui e vai aplicando isso para sua vida, né? Essa questão da palavra, da comunicação, da importância disso que a gente às vezes acha que é insignificante, não é. Vai refletindo sobre essa questão das boas obras, né? Do nosso comportamento. Não é contraditório a gente ser salvo pela fé e precisar praticar boas obras, não é. Uma coisa tá totalmente relacionada com a outra. Então, recomendo que você, ao longo da semana, leia a carta de Tiago de verdade e reflita, leve para sua vida esses ensinamentos, tá? É isso. A nossa fé precisa ser vivida, vista, né, evidente. E esse é um desafio muito grande, né? Que, enfim, a gente aos poucos vai caminhando, vai crescendo, deixando Deus operar em nós. É algo que não vem do dia pra noite, é lógico, mas, enfim, é um trabalho constante, né? É isso. Por hoje é só. Vamos orar para terminar aqui a aula de hoje. E, enfim, agradeço a todos que estiveram até aqui. Espero que a nossa reflexão tenha sido produtiva para todos. Para mim foi ótimo. Vamos lá orar. Pai amado, muito obrigada por essa aula, muito obrigada por tudo que a gente pensou junto aqui, por tudo que o Senhor nos ensinou hoje, Pai. Eu agradeço porque a Tua palavra segue a nos ensinar, a nos abençoar, nos confrontar, Pai, em relação à nossa vida, como temos vivido. Eu peço para que o Senhor nos ajude a não relaxar, Pai, em relação à nossa vida, em relação aos nossos hábitos, às nossas obras, que a gente possa buscar viver de forma condizente com a nossa salvação, com a nossa justificação, Pai, que a gente coloque a nossa fé em prática, que todos os dias a gente esteja tentando colocar a nossa fé em prática, viver uma vida íntima contigo, viver uma vida buscando agradar ao Senhor sempre, em tudo que fazemos e em tudo que vivemos, Pai, sem abrir brechas para o mal, para o pecado e sem relaxar, desconsiderando fatores que são tão importantes, Pai, como a forma como nos comunicamos, a forma como falamos com as outras pessoas, Pai. Eu peço para que o Senhor abençoe isso que aprendemos hoje, que, enfim, a gente possa levar cada um de nós, eu e todos que estão aqui assistindo, participando da aula. Eu peço para que o Senhor, leve nos nossos corações esse ensinamento ao longo da semana, ao longo das nossas vidas, Pai, e que a gente possa dar bom fruto. Em nome de Jesus, amém. É isso, galera. Tchau, até a próxima.